Eu sei que você passou aí uns 5 anos aprendendo tudo sobre psicologia, mas você não aprendeu uma coisa: se vender. E aí você estava aí pesquisando técnicas para vender a psicoterapia, se vender melhor na psicologia e caiu nesse vídeo. Oi. E muito bem-vindo, e aqui você vai aprender um pouquinho mais sobre se vender. Aproveita, já se inscreve aí, se não tá inscrito, já se inscreve. Se não tá, ativou o sininho, já ativa os sininhos. E depois que terminar o vídeo também comenta, que eu quero saber o que você já aplica aí sobre se vender, para eu poder implementar também essas técnicas aqui para mim. Bom, a gente foi ensinado que a psicologia, ela é quase um ato devocional, que você tem que fazer caridade, tem que ser social, tem que isso, tem que aquilo. E a gente tem muita resistência com as vendas enquanto psicólogos. Bom, pode não ser o seu caso, mas foi o que eu vivenciei e o que eu escuto durante muito tempo atuando nessa área. E, obviamente, com muitos colegas, alguns sócios, a gente escuta muito isso, que se vender, essa coisa de se vender, até essa mística, né, do CRP, não pode isso, não pode divulgar isso, não pode divulgar aquilo, a gente acaba criando uma resistência com a venda. E veja bem, divulgar processo, divulgar procedimento, divulgar o paciente é uma coisa. Vender o seu serviço é outra completamente diferente, pelo amor de Deus. Não confunde as coisas não. Uma coisa que esse negócio lá que o CRP fala de divulgação, ok, vamos respeitar, porque é assim mesmo. Outra coisa é vender o seu serviço, vender o seu trabalho, se vender enquanto profissional. E para se vender, presta atenção, primeira coisa da vida que você não pode é deixar de considerar a tua apresentação pessoal. Kelly, mas eu tenho que vestir assim, assado? Não, não é que tem que vestir assim ou assado. O que você tem que ter? Coerência nessa apresentação. Que público você conecta, a tua região, se você atende criança, se você atende adolescente, se você atende criança e adolescente, mas quem é que paga? É o pai. Qual tipo de apresentação que esse pai está disposto a pagar para o terapeuta que vai atender o filho dele? São coisas que às vezes a gente não se toca, mas que fazem toda a diferença na hora de uma venda. Por exemplo, você até compra um prato ali de qualquer jeito, mas se você tem o mesmo prato organizado, bonito, bem apresentado, com a mesma qualidade, você vai optar pelo mais bem apresentado. Então, isso é que é a apresentação, não é se vestir de um jeito, copiar fulano, fazer lá análise de cor, enfim, você pode fazer tudo isso que vai ajudar muito, mas não é esse o objetivo, é você ter coerência nessa apresentação, você ter uma organização, que imagem que eu quero passar. Como que eu vou me apresentar como um produto disponível e que precisa ser desejado, precisa ser quisto pelo cliente. Então, essa coerência entre essa apresentação e o público que você quer atingir, ou o público que você já se comunica, se conecta, precisa estar claro. Então, uma boa apresentação, ela é indispensável. Se você tava ligando para nada e de repente você fala assim, eu quero vender mais, a apresentação é uma coisa que você provavelmente prioriza. Você quer uma apresentação de uma comida, de uma roupa, uma qualidade boa para você, você acha que seu cliente não vai querer para ele. Da onde que a gente tirou isso, né? Então essa coerência ela é muito importante. Então, junto com essa apresentação, precisa haver coerência entre a comunicação e aquilo que você oferece e para quem você oferece. Isso é muito importante. Porque, por exemplo, eu atendo criança. Mas quem paga a criança? Não, são os pais. Então, com quem eu estou comunicando? Então, ter essa coerência entre a comunicação, essa apresentação e para quem ela serve é muito importante. Mas eu ainda vou chegar na cereja do bolo, porque a gente ainda está falando aqui só das coisas básicas, as coisas básicas, ter domínio daquilo que você está oferecendo, ter domínio da sua prática, ter domínio de como que você faz isso, qual é a maestria, ter domínio na sua fala, ter uma boa comunicação. Então você alia uma boa apresentação com uma boa comunicação, isso é o que garante uma boa venda, um bom relacionamento, um bom contato com esse possível cliente. E para que você tenha, uma boa apresentação, um domínio daquilo que você fala, você precisa criar um ambiente de relacionamento com esse possível cliente. Então, qual é o ambiente de relacionamento? É lá no seu consultório? Como que os seus colegas oferecem o seu serviço, nas parcerias que você faz? Como que o psiquiatra fala do seu serviço para os clientes dele? Então, esses relacionamentos que a gente vai criando, eles são muito importantes porque eles são as portas
que vão trazer esse cliente para saber quem você é, o que você faz ou o que você pode resolver na vida dele. Bom, essas 3 premissas básicas da apresentação, domínio e ter bons relacionamentos é princípio básico para você se vender. Mas tem uma coisa que a gente precisa, assim, olha, desmistificar, deixar claro. Não quero criar polêmica, né? Porque, enfim, a gente sempre cria polêmica quando fala disso. Mas eu preciso dizer o seguinte: você precisa ter clareza de quais problemas você resolve. Kelly, mas na psicologia a gente não resolve os problemas do cliente. Ok, mas você dentro da sua área, você se propõe, eu não estou dizendo que você vai resolver todos, mas você se propõe a resolver depressão, você precisa ter clareza disso. Qual é a oferta de valor clara que você faz sobre o que você está vendendo? Se eu vou num restaurante, a oferta clara que ele me faz é que ele vai me entregar comida. Eu não posso ir num restaurante esperando que ele me entregue remédio, por exemplo. Se eu quero remédio, eu vou na farmácia. Então, essa clareza do que você se propõe a resolver. Kelly, mas eu me proponho a resolver problemas emocionais. Ok, então deixe isso claro. Quais os problemas emocionais? Tem uma direção? Qualquer problema emocional você resolve? Isso na sua comunicação precisa estar muito claro. Então, para não criar polêmica, né, como eu disse antes, você ter clareza não da solução, não é prometer uma solução para o seu cliente, porque isso a gente sabe que a gente, primeiro, não pode prometer nada e segundo, que a gente não tem garantia nenhuma de que a gente vai entregar, mas você, dentro de você, precisa ter muita, mas não é pouca não, é muita clareza do que você se propõe a resolver. Eu, nesse vídeo, tô me propondo a resolver o seu problema sobre se vender e eu tenho muita clareza. Quando eu sento aqui para falar sobre isso, eu tracei algumas premissas básicas e me propus a te ajudar a se vender. Isso é ter clareza. Eu não estou prometendo que com isso você vai se vender, mas eu estou me propondo a te ajudar a resolver um problema. Isso a gente precisa ter muita clareza. E muitas vezes, preso naquela coisa lá do CRP, do CFP, que pode isso, não pode aquilo, a gente não fala. Mas eu tenho a clareza de que eu estou aqui para te ajudar a resolver o problema sobre se vender. E ter essa clareza vai mudar muito a forma como você se vende. Então, não é só ficar preso no produto, no cliente, no serviço, mas todo o conjunto disso e isso direcionado para qual problema eu gostaria de estar ajudando ou de estar resolvendo, mesmo que eu não possa oferecer ou prometer nenhuma garantia de que vai ser resolvido, mas a minha entrega aqui foi feita. Eu coloquei todos os pilares que eu acho importantes e fundamentais para que você se venda e com isso, eu tendo a clareza, consigo entregar melhor para você. Então essa clareza ela é muito importante na sua venda. Então não se perde disso pensando lá no que não pode, pensa no que pode. Você pode ter a clareza de qual problema você se propõe a resolver. E se você gostou desse vídeo, obviamente você vai compartilhar ele com alguém que também precisa aprender a se vender. E já comenta aí, já falei antes para você comentar, mas comenta mesmo como é que você está se vendendo, porque aquilo que eu ainda não estiver aplicando, que ainda não souber, eu vou querer aprender com vocês também. Combinado?